Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Hoje nós estamos aqui para continuar com as nossas aulinhas de Fusion C. Hoje nós vamos continuar a dar andamento aí nos nossos literais do C e dessa vez vamos falar sobre os literais caractere. E vamos aproveitar, já que a gente vai falar sobre literais caractere, vamos também dar uma olhadinha lá nas funções de console do Fusion C, para a gente aprender a pegar informações do console, jogar informações para o usuário, e vamos começar a dar uma andadinha um pouco maior na nossa programação C, para que a gente possa se tornar um programador C porreta. Então vamos lá, vamos para o Fusion C, vamos embora que a aula é longa para variar. Lembrando a vocês, escovador de bytes, que as nossas aulas estão sempre no GitHub do Debate Creator. Então é só vir aqui nesse link, não se preocupe que todos os links vão estar na descrição. Então nesse link aqui, github.com/debatecreator, nós temos a nossa conta no GitHub. E o nosso repositório é esse repositório aqui, ó, o MSXC, que é o repositório que tem todos os exemplos da nossa playlist de programação C. E aqui a pasta que nós vamos usar hoje é a pasta variable. Então, se você não sabe como baixar esse código, começa a playlist lá no início, que lá no início eu ensino como baixar esse código para a máquina de vocês. E agora vamos lá para o Visual Studio para a gente abrir essa pastinha aqui, variable, e começar a olhar o que a gente mudou. Não se esqueça de, antes de começar a aula, ir lá no nosso poderosíssimo GitHub Desktop, que é esse careta aqui, escolher aqui o repositório do MSXC, e clicar aqui no Pool Origin para vocês pegarem os códigos lá que estão lá no GitHub do Debate Creator e trazer localmente para a máquina de vocês, para que vocês tenham o código mais atualizado e para que vocês possam acompanhar a aula toda certinha aqui. Quando vocês clicarem no botão Fetch Origin, vocês vão pegar aí todo o código mais atual para vocês poderem trabalhar junto comigo aqui durante a aula. Então vamos embora, pessoal. Então aqui dentro do nosso Visual Studio Code, a gente vai vir aqui na opção File Open Folder, essa opçãozinha aqui. E vamos abrir lá o nosso código em C. Então você vai ter que navegar aqui para onde você colocou a sua pastinha MSXC, vai ter que escolher aqui o Variable, e aqui você vai clicar no nosso queridíssimo Selecionar Pasta, para você poder abrir essa pasta. E você vai ter todo esse código aqui, toda essa estrutura de pastinhas aqui. E você vai abrir esse cara aqui, o variable.c, que é esse código que já está aberto aqui para a gente começar a trabalhar com ele. Você vai ver que esse código aqui, a gente colocou uma nova função aqui, chamada imprime literais caractere. E lá na nossa função main, nós comentamos tudo para deixar só ela funcionando, para a gente poder ver tudo que acontece dentro daquela função lá, imprime literais caractere. Então, se você ainda não acompanhou o início, pega a playlist aí do início, para você pegar tudo que a gente fez até agora, toda essa parte comentada aqui, que não é o escopo da aula de hoje. Hoje nós vamos focar nessa função aqui, imprime literais caractere, que é esse cara aqui. Então, pessoal, o que é um literal do tipo caractere, tá? Os literais do tipo caractere, normalmente, eles vêm entre pliques. O caractere é exatamente isso. Por exemplo, X é um caractere, O é um caractere. E aí, quando você tem mais de um caractere, por exemplo, literais aqui, literais é uma string. E a string no C, e por consequência no Fusion C, ele é tratado como um array ou um vetor de caracteres. Então, toda vez que você vê um vetor de caracteres, como por exemplo isso aqui, ó, primeiro nome 20, o que você está dizendo? Você está dizendo que você vai receber uma string de 20 posições, porque na verdade você está definindo um array de caracteres de 20 posições. E na verdade vocês vão ver que nem 20 posições exatamente é, porque as strings no C, eles têm uma característica que eles terminam com um caractere de controle. Então, na verdade, quando você define aqui um primeiro nome igual a 20, na verdade, você só vai entrar aqui 19 caracteres e ele vai fechar a string com um caractere de controle. E o que é um caractere de controle? Um caractere de controle também pode ser chamado de sequência de escape. Então aqui, ó, eu coloco para vocês, nesse trecho do código aqui, uma pequena tabelinha de todas as sequências de escape que nós temos
quando nós estamos falando de literais, caractere no C, tá? Então aqui, ó, se você vê, toda vez que você vê uma contrabarra antes de alguma coisa numa string, por exemplo aqui, se você vê um contrabarra tab, é só você referenciar nessa tabelinha aqui e você vai ver que contrabarra tab é uma tabulação horizontal. Ou seja, ele vai andar 8 posições para a direita, como se você tivesse apertado um tab no meio da string. E como vocês podem ver, a gente tem uma grande sequência aqui de caracteres de escape, que eu vou mostrar para vocês à medida que a gente for analisando o código aqui, tá? E aqui, ó, eu defino algumas variáveis para a gente poder usar no nosso código. Aqui, ó, por exemplo, eu criei um array de caracteres de 20 posições chamado primeiro nome. Eu crio um array de caracteres chamado idade com 4 posições. E eu crio aqui um tipo myDate, aqui um tipo date. Esse tipo date é um tipo do Fusion C, tá? Tá em letra maiúscula, é um tipo do Fusion C, então ele tá lá no SDK, que é a forma como o nosso queridíssimo MSX trabalha as datas. Então aqui, ó, essas 3 variáveis nós vamos usar para guardar os nossos literais do tipo caractere. Então se a gente for continuar no código aqui, ó, a gente tem esse comandinho with do nosso queridíssimo Fusion C, que coloca a tela no modo de 40 colunas, ou seja, vai colocar lá na screen 0 pra gente. E o nosso queridíssimo CLS, que é igual ao CLS lá do Basic, que vai apagar a tela pra gente. E aqui o Fusion C, ele dá pra gente, ó, uma funçãozinha chamada getDate, que a gente passa para ele o ponteiro desse nosso myDate aqui, que é o ponteiro para esse espaço de memória aqui dessa data myDate. E essa função aqui do Fusion C, ela vai pegar como se fosse uma data. Então aqui a gente vai pegar a data de hoje, lá do nosso queridíssimo sistema operacional, e jogar nessa estrutura myDate aqui, que é uma estrutura do Fusion C para guardar datas. E aqui, ó, esse locate aqui também é igual ao locate do Basic. Então aqui, quando a gente dá locate 00, a gente está colocando lá na nossa primeira posição da screen 0 para a gente começar a escrever na primeira posição da tela. E aí a gente começa a fazer aqui uma série de prints que vocês já conhecem, né? Então print, aqui eu vou imprimir a data de hoje. Aí aqui eu vou fazer um print deck, que é a função do Fusion C para imprimir números decimais. Então eu vou imprimir aqui o ano, um tracinho, o mês, outro tracinho e o dia. E aqui a primeira coisa que vai aparecer lá pra gente vai ser a data de hoje e a data que ele vai capturar do próprio sistema operacional lá, do nosso queridíssimo MSX2 lá, e vai trazer como a primeira coisa do nosso programinha. E aqui, ó, quando a gente faz a saudação, a gente já vê o primeiro caractere de controle, que é o _N. Então, se a gente referenciar lá na nossa tabelinha, o que é o _N? O _N é uma nova linha. Então, em toda string que a gente escrever em C e tiver um _N, a gente sabe que a gente vai pular uma linha. Então, esse aqui ele é um acrônimo, se você está acompanhando lá nas nossas aulas de programação Assembly, né? Você vai ver que a gente tem aquela funçãozinha em Assembly que pula uma linha. Esse cara aqui faz a mesma coisa. Só que ele está encapsulado num caractere de controle ou numa sequência de escape, depende de como você quiser chamar, que faz o pular linha. E aí a gente coloca 3 linhas abaixo, né? Usando, aqui lembrando que aqui é a coordenada X na tela e aqui é a coordenada Y na tela. Então, como a gente está mexendo aqui na coordenada Y, a gente está pulando 3 linhas nesse locate aqui. E aí, por último, a gente aqui imprime qual o seu nome. Por que a gente imprime esse qual o seu nome? Isso aqui vai ser um prompt para o usuário digitar o próprio nome dele. E aqui eu marco que as strings terminam com caractere de controle. E aqui a gente usa uma função do Fusion C, que é a input string. E essa input string é como a gente pega strings no Fusion C. Então esse cara aqui vai pegar a digitação do usuário, jogar nessa variável primeiro nome aqui,
e vai receber até 19 caracteres. Essa aqui é a quantidade de caracteres máximo que o usuário pode digitar. E aí, de novo, Manuel, mas lá na definição da variável, você criou uma variável com 20 posições, né? Você criou um array de caractere com 20 posições. Mas lembrando que toda string termina com um contrabarra O, se não muito me engano. E esse contrabarra aqui é o caractere de controle que indica para o C que a string primeiro nome termina naquela posição. Lembra lá quando a gente programava em assembly, que quando a gente dava lá o define byte no assembly, a gente escrevia a string, né? E depois dava um vírgula 13, né? Que era o flag para definir que a nossa string acabou. Pois é, no C não é o contrabarra 13. No C não é 13 que ele termina, no 13 ele termina com contrabarra O aqui. E esse contrabarra O vai ser colocada nessa posição 20 aqui, vai ser a última posição. Então, de 0 a 19, a gente vai ter tudo que o nosso queridíssimo escovador de bytes digitar. E na última posição ele vai terminar com contrabarra O. E quem vai fazer isso vai ser essa funçãozinha aqui, input string, do nosso queridíssimo Fusion C. Essa função input string, ela é relativa à função scanf do C. Então, se você quiser programar seance, né, dá uma olhadinha lá no scanf, que você vai ver que ela funciona quase da mesma forma que a input string. E aqui a gente começa a brincar com o nosso queridíssimo console, né? O beep é uma função do Fusion C que toca um alarmezinho na tela. Ele vai fazer um pip quando você rodar esse beep aqui. E esse beep, ele é uma funçãozinha que faz a mesma coisa que esse caractere de controle aqui, o contrabarra A. Então, se você vê lá no menu string um contrabarra A, ele vai tocar um alerta para o usuário para ele saber que tocou um bipzinho lá no console do MSX. E aqui, ó, logo depois que a gente faz esse bip, a gente imprime prazer em te conhecer e o nome, né, que a gente entrou lá no nosso array de caracteres ou na nossa string. E aí ele vai perguntar aqui, vai pular uma linha, vai perguntar quantos anos a pessoa tem. E aqui ele vai fazer um input string com idade até 4 caracteres, lembrando que na verdade são 3 e mais um do caractere de controle lá do barra O. E aqui eu faço um print decimal com um macetinho. Print decimal aqui, print dec, vem de print decimal, ele só imprime números decimais, ele não imprime strings. E é uma função também do Fusion C. Então a gente precisa passar por uma etapa de conversão para converter a idade que a gente recebeu aqui como um array de caracteres, né? Se você for lá em cima, você vai ver que idade é um array de caracteres. E para isso a gente usa uma função, e essa função aqui é do seance, chamada A2i. Essa A2i é uma função que converte números que estão em formato string para o formato inteiro. Então esse cara que vai pegar a idade, que como vocês podem ver aqui é um array de caractere de 4 posições, e vai converter ele para string, para inteiro, para que ele possa ser impresso aqui pelo print decimal. Aí aqui a gente imprime 3 pontinhos, imprime um ponto de interrogação e já ofende aqui o usuário falando que ele é velho, né? Desculpa aí a ofensa, galera, mas o exemplo que vem lá com Fusion C é assim, então mantive assim, para vocês manterem. E a partir daqui, ó, eu começo a usar o console, a partir dessa posição aqui, ó, para mostrar os caracteres de controle, como eles funcionam. Então, todo esse trecho de código aqui, ó, a gente mostra para vocês esses caracteres de controle, como eles funcionam. Então, por exemplo, vamos supor que você quer imprimir uma contrabarra dentro do seu próprio programa, né? Como a contrabarra ela é exclusiva para caracteres de controle, para que eu possa imprimir uma contrabarra dentro da minha string, eu tenho que dar contrabarra, contrabarra. Que aí o nosso queridíssima função print sabe que eu estou querendo imprimir uma barra.
Então isso aqui eu imprimo uma barra, né, nessa parte aqui da string, e aqui eu pulo uma linha. A mesma coisa com o plique. O plique, ele é um marcador da string em si. Então se eu quiser imprimir um plique dentro da minha string, eu tenho que dar / plique para que ele possa imprimir o plique. E de novo aqui eu pulo outra linha. Aqui eu posso, para as aspas, ele é o delimitador das strings, então eu não posso, por exemplo, chegar aqui nesse código e imprimir assim. Porque se eu fizer isso, a string vai quebrar, ó. Até mudou aqui o nosso texto, tá vendo? Como a coloração do texto mudou. Por quê? Porque eu quebrei a string aqui assim, né? Então, para isso que serve a contrabarra. Eu coloco uma contrabarra aqui para dar o escape, imprimo a barra e pulo uma linha. O caractere interrogação é exatamente a mesma coisa. Para eu poder imprimir uma interrogação dentro de uma string, eu tenho que dar / interrogação. E aqui é aquele similar ao bip dentro da string. Você pode bipar de dentro da string. Basta você fazer um /A que ele vai bipar. E aqui, ó, a gente tem o backspace. Se a gente fizer um /B, ele vai pegar o cursor e vai trazer uma posição para cá. E aí, por exemplo, se eu imprimir aqui antes do /N, se eu colocar aqui um B, por exemplo, você vai ver que ele vai substituir esse A por esse B. E vai pular uma linha. Por quê? Porque esse /B aqui vai trazer o cursor uma posição para trás e ele vai imprimir o B por cima do A. E aqui nós temos formas de mostrar qualquer caractere que esteja na tabela ASCII, colocando o código da tabela ASCII. Então, se eu pegar aqui, tá vendo aqui a número hexadecimal, /x3e, o que eu estou dizendo aqui para o nosso queridíssimo C? Ó, C imprime para mim o que está na tabela ASCII na posição 3e em hexadecimal. E vamos ver a tabela ASCII para a gente ver o que é esse 3e aqui, sendo que esse 3e é um número hexadecimal. Vamos lá dar uma olhadinha. 3e hexadecimal, ó, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? E 3e hexadecimal é o sinalzinho de maior. Então, nesse cara aqui, ó, nesse trecho do código aqui, onde a gente faz o número hexadecimal /x3e aqui, ó, isso aqui ele está dizendo, ó, imprime o caractere ASCII que está na posição 3e hexadecimal. Então ele vai imprimir um sinalzinho, esse sinalzinho aqui, ó, de maior. Ele vai imprimir isso aqui, ó. E esse cara aqui do octal? Se a gente pegar a nossa calculadora do programador e colocar para o octal e escrever aqui 7/6, né? Porque /O é de octal, vocês já viram isso anteriormente. E o 7/6 é o valor em octal. Então, se eu colocar aqui 7/6, vocês vão ver que esse valor em hexadecimal é 3E, o 7/6. Então, isso aqui é outra forma de você imprimir exatamente o mesmo caractere. Porque 7/6 em octal e 3E em hexadecimal são o mesmo número. E esse número na tabela ASCII é o sinalzinho de maior. Então esses dois caras aqui, ó, vão imprimir o sinalzinho de maior. Aqui, ó, a gente faz um tab horizontal. E o tab horizontal, vocês sabem o que é, né? É andar 8 posições para a direita. Então aqui, ó, eu faço um tab 8N. Ou seja, ele vai primeiro imprimir o número 1, vai dar 8 posições, e vai imprimir o número 8 aqui. Então aqui, esse cara aqui vai fazer o tab, esse cara aqui que está marcado. Ele vai imprimir, andar 8 posições e vai escrever 8 e vai pular uma linha. Aqui a gente pula um monte de linha, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E aqui a gente faz o tab vertical. E o tab vertical é a mesma coisa, só que ao invés de fazer nas posições horizontais, nós vamos fazer nas posições verticais. Então eu vou colocar um 1 aqui. Nesse caso aqui vou subir 8 linhas, né? E vou imprimir o contrabarra N. Então, pessoal, vamos rodar esse cara aqui para ver todos esses caracteres... todos esses caracteres de controle ou sequências de escape funcionando. Então vamos lá. Vamos lá, ponto barra make. Fez a compilação. Chamou o emulador. Aqui eu chamo o programa. Tá lá, ó. Ele começou desenhando a data, como a gente falou, 9/10/2023, que é a data de hoje aqui que eu tô gravando o vídeo. O olá, que é o nosso queridíssimo olá que a gente colocou lá. E aqui o prompt esperando o usuário digitar o nome. Então eu vou digitar aqui Debyte Creator. Quando eu dou Enter, ele fala, prazer em te conhecer, Debyte Creator. Ou seja, ele leu a string direitinha, bonitona lá, como tem que ser. E aqui ele vai pedir a idade. Então eu vou digitar minha idade aqui, 47, vou dar um Enter. E aqui, ó, olha que zoeira que ele fez na tela, ó. Ele primeiro imprimiu aquele 47, você é velho. Aqui ele imprimiu a barra, a contrabarra. Aqui ele imprimiu o clique. Aqui ele imprimiu as aspas. Aqui ele imprimiu a interrogação. Aqui ele tocou o alarme, vocês viram lá que ele tocou o alarme, fez o pip. Aí aqui ele fez um backspace, né? Vocês lembram que a gente começava com A, voltava uma posição e colocou o B. Então ele fez direitinho, né? Isso aqui relativo a esse trecho de código aqui, ó, do backspace. Esse cara aqui, ó. Ele colocou A, backspace B. Aí aqui ele imprimiu o sinalzinho de maior no octal. Aqui ele o sinalzinho de maior em hexadecimal. E aqui ele fez o tab horizontal, ó. Ele começou, ele pulou 8 linhas, né? Então aqui, ó. Aqui são as 8 linhas que ele pulou. Aí ele imprimiu um 1 aqui, fez o tab vertical, ou seja, voltou para cá e imprimiu o 8 lá. Na verdade ele veio, como ele andou a tela toda, né? Não é esse 8 não, esse 8 aqui é o do tab horizontal. Esse 8 ele veio para cá, ó, que a gente mandou fazer o tab vertical. Então esse 8 aqui é relativo a esse trecho de código aqui, ó. E aqui a gente tem esses 3 últimos caras aqui que estão comentados, porque são coisas que a gente ou já viu, são coisas muito antigas, né? Alimentar o formulário, a gente praticamente não faz mais isso. Aqui era na época que os terminais se comportavam lá como formulário contínuo, isso não acontece mais, então a gente raramente num programa moderno a gente vai usar isso aqui. O nova linha, que a gente usou várias vezes lá, então não precisa a gente ver. E o retorno de carro, que o retorno de carro ele pega essa posição aqui e vem para cá. Viria para cá, para a próxima linha, né? Também uma coisa de terminais muito antigos, quando a gente trabalhava com terminais burros, né? A gente precisava desses caracteres de controle, mas hoje são os caracteres de controle que estão relativamente obsoletos e a gente não tem usado mais ultimamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E aí, escovador de bytes, curtiu a aula de hoje? Foi maneiro? Agora você pode falar para todos os seus amiguinhos que você é um AIS no console do Fusion C. Você está apto já a receber informações do usuário via console, mandar informações para o usuário via console e aproveitando isso tudo para aprender um pouquinho dos literais caracteres do Fusion C. Então continue aí nas aulas de C. Logo, logo a gente vai estar começando a fazer coisas muito bacanas aí com C. Começando a brincar com um monte de coisa muito legal. Porque a gente está passando rapidamente aí por essa parte mais chata, que é a parte de definição de tipos, de variáveis. E logo, logo a gente vai começar a codificar de verdade no Fusion C. Então não deixe de assistir a playlist. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com outros escovadores de bytes que possam estar interessados no Fusion C. Um grande beijo! E nunca se esqueça, acima de tudo,
E nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz.